Olá, meu nome é Maria Luísa e irei apresentar agora o PC2 do Laboratório de Sistemas Operacionais. Bom, esse PC2 eu vou falar um pouquinho sobre a minha arquitetura-alvo, os conjuntos de instruções, processador, o compilador e especificações do sistema operacional. Minha arquitetura ela é de 32 bits, baseada na arquitetura MIPS, ela é monociclo com instruções do tipo Single Data, Single Instruction. As principais unidades funcionais são a ULA, unidade de controle, a memória, banco de registradores e módulos de entrada e saída. As minhas instruções seguem um formato baseado na arquitetura MIPS, ou seja, instruções R e J. A instrução J estrela ela é uma variação do J, então, no caso, ao invés de só ir para o endereço, eu armazeno esse endereço num registrador. Essas são as minhas instruções, elas consistem em instruções de lógica aritméticas, load e store, que é bem importante, e operações de jump, né, no caso de jump e de branch, e entrada e saída. Bom, meu processador, ele nada mais é do que tem um clock, que é do FPGA ou mesmo simulado, e o program counter é quem controla toda a instrução. Como são efetuadas em um ciclo só, ele lê essa instrução, caso necessite de um sensor de bits, que no caso é do J ou J estrela, senão ele passa pelos seus modos de endereçamento, que ele divide a instrução entre o registrador e seus valores, armazena no banco de registradores caso necessário, salvo na memória de dados também, onde é realizado salvo e consultas. A ULA também, que ele manda seus dados para realizar alterações, e na ULA também é onde salva no banco de registradores. A partir da ULA é onde saem todos os resultados, seja de jump ou de lógica aritméticas, etc. Elas sempre são mostradas na entrada e saída, na saída no caso. E a próxima instrução, caso seja alguma de desvio, ela vem para o controle de desvios que menciona para o program counter qual linha ele deve pular. No caso, a minha entrada e saída, eu vou utilizar as chaves e o display de 7 segmentos. O meu compilador ele foi feito para a linguagem C-, e ele possui fases de análise e fases de síntese. A fase de análise ela tem análise léxica, sintática e semântica. Essa fase eu realizei na disciplina de compilador. E a fase de síntese eu realizei no laboratório de compiladores do semestre passado. Ao final dessa fase de síntese, eu tenho o executável no qual eu coloco no meu processador. Bom, esse é o meu compilador, uma versão mais detalhada na fase do código intermediário. Eu leio os nós da árvore que é gerada na árvore sintática do código da linguagem C. A partir daí eu venho para o código assembly, no caso eu vou identificando as quádruplas. A geração do código intermediário desse meu compilador, ele é muito parecido, se não exatamente igual às instruções que eu realizei para o meu processador. Então, a maioria das vezes ele é um processo de 1 para 1 e isso eu faço o gerenciamento mesmo da memória. Então, aí aqui eu verifico na quantidade de parâmetros, eu já identifico qual é o tipo de instrução e imito elas. E faço isso para todos os códigos. E especificação no meu sistema operacional. Eu vou realizar o gerenciamento de processo por prioridade, ou seja, o usuário vai identificar qual que é a prioridade do processo. A princípio, o que eu estou desenvolvendo seriam 2 processos, e ele lê a prioridade de cada um. Então, por exemplo, o primeiro processo tem prioridade 1 e o segundo prioridade 5. Então, a ideia é que o primeiro processo seja executado e depois o segundo. Mas como requer preempção, então vai realizar assim. Primeiro ele vai pegar as entradas dos dois, vai realizar primeiro o de maior prioridade e vai mostrar assim que fica pronto o do primeiro ou depois vai realizar o do segundo. O meu gerenciamento de memória vai ser um particionamento fixo para cada processo, que vão ser identificados no início. Então, no início ele já vai alocar espaço da memória para todos os processos. Gerenciamento de arquivos vai ser realizado simultaneamente, então eu vou mandar os arquivos que eu quero que sejam processados pelo processador, pelo sistema operacional, e ele vai concatenar esses arquivos dentro de um só para que seja compilado e colocado na minha arquitetura. E entrada e saída eu vou utilizar chaves e o display de 7 segmentos para mostrar os resultados dos processamentos. Bom, então eu vou mostrar agora o meu processador primeiro. O meu processador, essa aqui é a parte inicial, ele contém aqui, no caso, essa aqui é a parte do temporizador do clock, possui todas as entradas,
Eu vou compilar ele depois que girar já o código binário para mostrar que funcionam os dois, né? Mas no caso ele é o mesmo que eu fiz na disciplina de circuitos digitais. Circuitos digitais é a disciplina de arquitetura e organização de computadores e ele continua funcionando certinho. Bom, vou mostrar primeiro o compilador, acho que é melhor. Eu fiz esse compilador, ele foi desenvolvido por mim e pelo André na disciplina do semestre passado, retrasado no caso. Tem toda essa parte aqui, já foi feita em compiladores, eu acho que eu vou explicar um pouquinho mais a geração do código intermediário, assembly binário, que eu acho que ela interessa. Bom, a saída do código intermediário, ela é feita desse jeito aqui, mostra para mim a árvore sintática e mostra para mim as variáveis, a tabela de informações aqui, né? A linha de cada uma, qual que é o tipo de variável e onde elas são chamadas na primeira vez. E com isso eu gero o código intermediário, que no caso aqui, essa aqui é da função de Fibonacci, que eu vou compilar aqui para testar no compilador. Ela carrega, no caso que ela vai carregando seus parâmetros e tudo mais. E aqui sempre vai ter um jump no final para onde ela chamou. Então, no caso, aqui é a GCD ainda, aqui na função main. Na função. Esse aqui é do meu sistema operacional posição. No sistema. Ele começa já pulando para a função main, nos outros casos. A input é onde que eu vou ler do teclado. No caso aqui, a cal vai chamar também as funções e tudo mais. Aqui é o arquivo de Fibonacci. Essa aqui é a função que eu realizei na linguagem C. Eu fiz esse scriptzinho, então no caso ele vai compilar isso aqui para uma CD de Fibonacci, que é um arquivo similar ao que eu mostrei, mostrando a árvore sintática, a tabela de informações e o código intermediário. A partir do código intermediário, eu vou vir aqui na geração de assembly. Na minha geração de assembly, eu vou identificar cada código intermediário, vou colocando jumps onde necessário e vou deixando o mais próximo possível da linguagem do conjunto de instruções do meu processador. Então, essa parte aqui, se quiser, eu posso linkar até um vídeo na descrição aqui, que eu já gravei explicando tudo isso aqui passo a passo para o semestre passado. Aí, a partir daí, eu gero já o código binário. O código binário, como eu falei, é um código 1 por 1 praticamente, então eu já vou identificando quando é registrador, quando é memória, já vou emitindo a ordem dessas instruções e já vou traduzindo aqui em cima, que eu já traduzo para binário. No final, eu coloco eles no modo que meu processador lê. No caso, eu identifico qual é a linha através desse RAM, coloco aqui 32 bits e coloco a expressão. Então, eu vou compilar aqui, lendo o código de Fibonacci, que é esse daqui, que foi testado na disciplina no semestre passado. Então, compilou, e com isso eu tenho o meu binário Fibonacci.txt. Eu copio isso daqui, vou colocar aqui no meu processador, no caso eu coloco ele direto na memória de instrução. Tem um esqueminha também de ler e colocar, mas eu não me senti muito seguro com ele porque estava dando erro. Então, para esse primeiro vídeo, eu vou colocar para ele testar aqui direto na memória de instrução. Bom que eu mostro aqui também que compila meu processador. Provavelmente eu vou cortar um pedaço agora do vídeo enquanto ele compila, porque vai demorar um pouco. Terminou de compilar aqui, todo verdinho funcionando. Agora eu vou testar com o diagrama. Abrindo aqui, eu já fiz um previamente, aqui o Waveform 2. Vou explicar aqui mais ou menos o que são as variáveis. Esses dados de leitura, eles são dados dos registradores, esses dois primeiros. Esse é dado de memória, onde eu salvo na memória. Esse é o tipo de saída do PC, ou seja, que vai indicar qual a instrução que ele está lendo. Check do banco, quando está salvando. Esse é a unidade, dezena, centena e milhar, eles são respectivamente do display de 7 segmentos. Aqui também, no display de 7 segmentos, esse aqui também. A saída da ULA é uma das mais importantes, que vai explicar sempre que salvar ou fizer a saída, mesmo do resultado. A saída do clock, já que o clock do FPGA é um pouco mais alto, então o clock aqui ele vai reduzir para que o programa possa entender. E aqui a entrada também das chaves FPGA. Como ele só pede uma entrada, eu defini aqui que eu quero saber o Fibonacci de 5. Então, eu vou compilar aqui.
aqui nós temos resultado agora. Vamos olhar aqui primeiro. Com a entrada número 5, nos primeiros passos aqui do Program Count, ele já pulou para a função main, já que o Fibonacci, que é a função, foi declarada primeiro. Pulando da função main, ele declarou a variável e já pegou ela aqui com input. Aqui, ó, ele no dado de leitura, o registrador pegou o número 5. E aqui ele continuou as instruções, né, para verificação e pulando. Aqui, nessas instruções aqui, no check do banco, ele já vai armazenando os valores. Porque no início da função de Fibonacci, que se a gente verificar aqui, ele armazena o valor 1, 1 e 3, e depois ele faz as verificações. A partir do momento que ele faz a verificação, ele soma essas duas e retorna já o valor, já que não vai ser menor ou igual. E aqui ele já vai printar. Então, espera-se que ele faça o quê? Que ele some 1 mais 1, então vai ficar 2, que ainda é menor que 5, some 2 mais 3, que vai ser 5, e retorna. Então, voltando aqui para esse daqui, nós temos aqui, ó, a saída da ULA, que no caso seria, aqui no caso é onde ela vai pular a instrução, né? Ele leu 1 nessa primeira aqui instrução, armazenou 1, salvou 1. Salvou 3, e aqui, ó, 1 mais 1 deu 2. Aí, no caso, ele leu o próximo valor, somou 2 com mais 1, deu 3. Aí, ele pegou o 3, somou com o 2 que tinha, deu 5. E aqui ele já termina o programa. No output, se verificarmos aqui, ó, no caso aqui da unidade do FPGA, que é onde que vale identificar, ele é ao contrário, né? O 0 é onde fica ligado e 1 fica desligado. Então, aqui deu o correspondente a 0,5, que é o valor final. Então, com isso, nós podemos ver que o processador e o compilador estão funcionando. A ideia que eu tenho agora é realizar um programa à parte, já que o requisito é parte do compilador ser utilizado, né? Não necessariamente o programa inteiro ser feito. Então, eu vou realizar essa troca de contexto, né, do gerenciamento de processo com essa encrypção num arquivo à parte. Então, a ideia é que o usuário forneça 2 ou mais programas ou processos para serem executados. Esse arquivo à parte vai gerenciar o conteúdo desses arquivos, fazendo uma preempção entre suas instruções. Então, a ideia é que seja, antes aqui da instrução main do processador, ele vai já colocar as funções que são utilizadas nos dois arquivos e vai declarar as variáveis deles aqui também. E a ideia é que esses inputs aqui, no caso de cada processo, sejam lidos todos no início e o seu processo de desenvolvimento, já porque vai ser por prioridade, a partir do momento que o usuário identifique qual processo vai ser feito primeiro, ele vai colocar na ordem aqui. Então, o primeiro processo vai ser identificado aqui e depois esse. E o output vai ser gerado também de acordo com a prioridade ou com o menor processo também. Ele vai verificar qual é o tamanho de cada um com seu conjunto de instruções. A partir disso, que esse arquivo for gerado, ele já vai estar aqui certinho, no caso do processador, identificando qual é a ordem de cada processo, e ele vai poder passar pelo compilador e já gerar o executável direto, que já vai executar os arquivos que foram solicitados pelo usuário. Então, voltando aqui para a apresentação. Os próximos passos, então, como o meu compilador e o processador já estão certinhos, a ideia é que eu termine agora o gerenciamento de processo nesse arquivo à parte. O gerenciamento de memórias ele vai ser totalmente gerenciado pelo compilador, que eu já faço um gerenciamento de memórias através dos registradores de memória utilizando. Então, se a gente voltar aqui nessa parte de assembly, ele já verifica quais já estão utilizados e retorna. No caso, esse aqui é onde é feito todo o meu gerenciamento de memórias. Como eu vou realizar o gerenciamento de processos à parte, eu não vou ter problema com o caso da memória, já que o próprio compilador vai gerenciar para mim. Vai definir um bloco ou quantidade de variáveis certinha antes de começar o programa. E no caso de arquivos, eu vou pegar esses arquivos num programa à parte, então eu vou fornecer os dois programas para o usuário e já vai dar certinho para mim o programa executável. Então, obrigada. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, comente para mim.